Salve, salve galera, beleza? Do primeiro super aí. Bom, hoje nós iremos trabalhar agora, com o módulo 9, o módulo 9 da página 211, do setor 231, tá? E a gente vai terminar aqui distribuição eletrônica. Na aula passada a gente deu um aprofundamento, a gente trabalhou até com os números quânticos, na distribuição eletrônica, e agora é uma aula bem mais rápida, porque é simples o assunto aqui, Agora a gente vai trabalhar com a distribuição eletrônica de íons. Professor, o que são íons mesmo? Íons são espécies que ou ganharam ou perderam elétrons. E é óbvio, se ganhar ou perder elétrons, a distribuição eletrônica ela vai ser comprometida, ela vai ser diferente. Agora, presta atenção aqui, ó. A forma de distribuição dos elétrons nos íons é semelhante à dos átomos neutros. Lembrando que um íon é formado com base na perda ou no ganho de elétrons. Gente, lembrando, se perdeu, fica positivo, é cátion. E se ganhou, fica negativo, é chamado ânion. E os elétrons sempre são retirados da camada de valência. Então, gente, esse é o momento mais importante da aula. Se você for formar um íon, você vai ganhar ou perder elétrons, beleza? Só que esses elétrons sempre têm que sair da camada de valência, ou seja, da camada mais externa. Se você tirar do subnível mais energético, com certeza você vai perder a questão. Pode ser, é óbvio, que o subnível mais energético seja a camada de valência, tá? Mas em alguns casos nem sempre vai ser a camada de valência, então a gente vai errar. Então lembrando, sempre se vai fazer o íon, a gente tem que tirar os elétrons da camada de valência e não do subnível mais energético. Vamos lá? Gente, presta atenção aqui no primeiro exemplo, fazer a distribuição aqui do nitrogênio 3-. Lembrando que se ele for 3-, ele ganhou 3 elétrons. Então, fazendo uma conta muito simples, ele tinha 7 elétrons, ganhou 3, ele ficou com 10. Professor, como que eu vou fazer a distribuição? Gente, primeiro passo, sempre faz a distribuição do 7, como se nada tivesse acontecendo, Aí que tá, a camada de valência é a 2. Então, se você ver aqui, fez 7. Se é 3-, ele vai ganhar 3 elétrons, e eu tenho que colocar nessa camada. Então, nesse caso, como o P cabe 6 elétrons, e ele ganhou mais 3, então eu ainda consigo colocar mais 3 elétrons, sempre colocando aí na camada de valência. Então, a distribuição eletrônica ficaria 1s2, 2s2, 2p6. Gente, nota que nessa situação em específico, se eu tivesse já feito a distribuição eletrônica com os 10 elétrons, daria a mesma coisa. Só que tem casos que não vai dar certo, cuidado. Então, primeiro passo, sempre faz a distribuição eletrônica como se nada tivesse acontecido, depois a gente coloca 3. Observa esse outro ânion. Nós temos o enxofre com carga 2-. Ele tinha 16 elétrons, ganhou 2, vai ficar com 18. Mas o primeiro passo, para a gente nunca errar, faz a distribuição dos 16. Se eu fizer, vai terminar em 3p4. Aí eu vou colocar 2 elétrons na onde? Sempre na camada de valência. Então, se é 3p4, vai ganhar mais 2, vai terminar em 3p6. Gente, nota que nesse caso, se você já tivesse feito a distribuição eletrônica no primeiro caso com 10 elétrons e 16, não ia mudar em nada. Agora, presta atenção quando nós estamos trabalhando com os cátions. Quando nós estamos trabalhando com o cátion, vamos pegar o sódio mais. Se ele é positivo, ele perdeu um elétron. Então, calma, tinha 11 e perdeu 1, ficou com 10. Mas para a gente evitar erros daqui a pouco, a gente sempre faz a distribuição dos 11. Pegou 11, fez a distribuição, terminou em 3s1. Esta é a camada de valência. Se ele perdeu 1, tira sempre da camada de valência. Agora, dá uma olhada no ferro. O ferro tinha 26, perdeu 2, ficou com 24. Se você fizer a distribuição direto do 24, você vai errar. Sabe por quê? Porque dá uma olhada aqui, ó, fazendo a distribuição do ferro 26, vai terminar em 3d6. E se você tivesse feito dos 24 elétrons, que é o que tinha, e não tivesse se atentado a isso, iria terminar em 3d4. E se terminasse em 3d4, que seria dos 24,
você não tirou da camada de valência, você está tirando do subnível mais energético. Então aqui a gente começa a errar. Então, gente, para não evitar, então eu dei 3 exemplos, esse já é o quarto. Os 3 primeiros, se você tivesse feito a distribuição já dos íons, daria certo. Agora, nesse caso, não. Olha aqui, ó. Então, vai tirar esses 2 elétrons, que é a camada de valência, e a distribuição vai ser 3p6, que é esse, e 3d6. Então, ele tirou esses 2 elétrons e essa seria a distribuição eletrônica aqui, no caso aqui, ó, do ferro 2+. Esqueci de colocar agora aqui, vamos colocar aqui, ó. Então, do ferro 2+, é quando perde 2 elétrons, esta seria a distribuição eletrônica, beleza? Bom, vamos agora para os exercícios. Esse é o exercício 1 da página 211, né? E simplesmente é uma questão que ele pede assim, faça a configuração eletrônica dos íons. E ele já deu do ferro, que a gente acabou de fazer. Mas vamos lá, gente, ó. Como que eu faço agora do ferro 3+? Vamos lembrar do ferro? Fazendo a distribuição eletrônica do ferro, termina em 3d6. Agora, se é 3+, ele perdeu 3 elétrons. E eu sempre tenho que tirar da camada de valência. Então vai ser esses 2 aqui, ó. Só que eu tenho que perder mais um. Quem que passou a ser a camada de valência agora? Se eu perder esses 2 elétrons, a camada de valência passou a ser a terceira. Então, como 3+ tem que perder mais um elétron, então tira esses 2 e mais um. Então vai terminar em 3d5. Beleza? O ferro 2+ nós acabamos de fazer. Então você faz todo o ferro aqui e tira da camada de valência. Agora o flúor menos, vem cá. Tinha 9 elétrons. Ganhou 1, ficou com 10. Então você faz a distribuição, porque com 9 terminaria em 2p5. Ganha 1, 2p6. E o enxofre nós acabamos de fazer também. Essa seria a distribuição eletrônica do enxofre. 2-. Beleza? Já o segundo exercício, ele fala o seguinte, ó. Íons são estruturas eletricamente carregadas, podendo ser positivas quando perdem elétrons ou negativas quando ganham elétrons. Considere um íon de carga 2+. Calma, se a carga é 2+, ele perdeu 2 elétrons, cujo número de prótons seja a metade do número de massa, que é 40. Gente, se o número de massa é 40 e os prótons é a metade, eu vou ter 20 prótons. Então ele quer saber a distribuição eletrônica do íon. Bom, se o íon X tem 20 prótons, fazendo a distribuição eletrônica vai terminar em 4s2. Só que eu não quero do átomo, eu quero a distribuição eletrônica do íon. E se eu quero a distribuição eletrônica do íon, qual que seria o procedimento? Eu sempre vou perder os elétrons da camada de valência, e nesse caso é a quarta. Então, tirando esses 2 elétrons, ficaria 3s2, 3p6. Beleza? E para finalizar a terceira questão, verdadeiro ou falso? É o seguinte, ó. Analise as afirmativas e verifique se são verdadeiras ou falsas. Tá. O íon oxigênio 2- é isoeletrônico. O que é isoeletrônico, gente? Mesma quantidade de elétrons. Vamos lá. O oxigênio tinha 8, ganhou 2, ele ficou com 10 elétrons. Beleza? Agora, olha o enxofre, ele era 16, ganhou 1, ficou com 17. Então, um vai ter 10 e o outro 17, então eles não são isoeletrônicos. Então, está falsa. O de baixo, o F2- possui o mesmo número de prótons do que o F-? Sim, continua sendo o flúor. É que o 2- ganhou 2 elétrons e aqui ganhou 1. Então, a gente só vai ganhar ou perder elétrons e nunca vai mexer no número de prótons. Então, essa está correta. A distribuição eletrônica do magnésio é igual à do sódio? Vamos lá. Tinha 12 elétrons. Perdeu 2, ficou com 10. O sódio tinha 11. Perdeu 1, ficou com 10. Eles vão ter a mesma quantidade de elétrons. Então, a distribuição eletrônica vai ser a mesma, né? Então, está correto aqui. Quando eu comparo o bário 56137 com o césio 55137, gente, o que eles têm de igual? Eles têm a mesma massa, então eles são isobaros. O número de prótons deles são diferentes, né? Mas eles possuem a mesma massa.
Pode-se afirmar que são isótonos? Não. Isótonos é o mesmo número de nêutrons. Não, aqui tem a mesma massa, tá? E a distribuição eletrônica do nível de valência do argônio 18, se você pegar o argônio 18, né, que é um gás nobre, vai terminar em 3s2 e 3p6. É só você fazer e ver que está correta, dando a alternativa certa, a alternativa D. A tarefa de vocês para esse módulo está na página 212, vai ser os exercícios 7, 8, 11, 12 e 14. Gente, um excelente estudo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!